difíceis de lidar. Nós não somos uma única Fiocruz, né? Então você tem uma atuação importante do Grupo do Nordeste, que liderou essa história, que estava em maior contato com a Secretaria de Vigilância em Saúde, que na época era coordenada pelo Cláudio Maiorit. E você tem uma Fiocruz aqui que tenta coordenar essas ações, onde a maior parte dos recursos chegou para a Fiocruz. Então isso também cria algumas questões problemáticas. Então, apesar de, em maio de 2017, a OMS, em fevereiro, março, não me lembro mais, a OMS ter declarado o fim da emergência nacional, porque os casos diminuíram e as principais repercussões dos casos ficaram circunscritas ao Brasil. Esse é um outro ponto que vale a pena a gente discutir em algum momento, que é o que é uma emergência sanitária de interesse internacional. E por que deixa de ser uma emergência sanitária de interesse nacional, acenando, inclusive, para os financiamentos em pesquisa do tipo, olha, dá uma parada, nos financiamentos. O que aconteceu? Por exemplo, a Sanofi, que estava correndo atrás de uma vacina, recuou. Uma das primeiras a recuar. E dizer, não, vamos esperar como é que a epidemia se comporta para ver se é interessante investir nesse segmento do mercado. Mas vamos lá. Estudos mostram a relação entre doenças e distúrbios neurológicos surgidos após a infecção do Zika. Quer dizer, não houve acompanhamento e identificação clara de quais as repercussões do Zika, por exemplo, para outros distúrbios neurológicos além da síndrome congênita, por exemplo, Guillain-Barré. Temos ideia da quantidade de casos de Guillain-Barré que tiveram derivado do Zika? Não. Qual é a questão fundamental? É monitoramento e ausência de um bom diagnóstico. Eu tenho como saber se você está com dengue, mas eu não tenho como saber se você teve dengue. Os testes diagnósticos hoje disponíveis não nos possibilitam ter o que a gente chama de um bom IgG e um bom IgM. Isso para a saúde pública é fundamental, em termos epidemiológicos. Há a possibilidade também de co-infecção por mais de um vírus transmitido pelo mesmo vetor. Foi encontrado na saliva do mosquito, eu fiquei especialista em mosquito, o Gabriel é muito mais especialista do que eu, você tem o vírus no estômago, você tem o vírus no cérebro e você tem o vírus na saliva. E quando o vírus está na saliva é que ele pode ter competência viral, sua competência vetorial, no sentido de se transformar no vetor. Então o vírus, ou não parte do vírus, tem que ser encontrado na saliva. Essa é uma discussão de uma competição que vocês não têm ideia. Entomologistas brigam assim, porque o Aedes não é o único mosquito que pode transmitir. O pessoal de Pernambuco identificou no Culex. Isso dá uma briga enorme. E todos são Fiocruz. Todos são Fiocruz disputando. Lógico, isso é recurso, isso é prestígio, isso é uma série de questões. Tem uma série de repercussões essas discussões. Basta lembrar a questão do Robert Gallo com o HIV lá nos anos 80. A disputa entre os americanos e os franceses para o isolamento do vírus. Então, essas questões são importantes. E outra coisa será que esse diacho desse mosquito pode transmitir, além da dengue, zika e chikungunya ao mesmo tempo? Há uma ideia de que o mosquito fica muito doente, muito adoecido. Então, sua capacidade de voo, ela fica prejudicada e, consequentemente, a sua competência vetorial também se reduz. Mas já foram identificados, inclusive, até os 3 vírus na saliva do mosquito. Transmissão sexual durante a transmissão sanguínea. Outros países que não o Brasil, exceto o Brasil, foi o único país, eu fiz uma pesquisa agora recente sobre isso, foi o único Brasil que não adotou de uma maneira clara o Zika como uma doença sexualmente transmissível. Todos os outros países adotaram, principalmente a Europa e a América do Norte, porque lá a gente não tem a presença do vetor como nós temos aqui. Então, qual é a forma de transmissão? Provavelmente a transmissão sexual. Além de pesquisadores brasileiros, como a Ana Bispo, por exemplo, aqui do IOC, ter identificado a presença do vírus em outros fluidos humanos, saliva. E uma outra questão importante, a síndrome congênita da Zika não é reconhecida na classificação internacional de doenças, o que gera problemas de 2 ordens. Uma delas de registro de informação, para você organizar a informação dos diversos sistemas de saúde no mundo, e outra
né? Apesar de você já ter literatura bastante razoável para você estabilizar a ideia do quais são os sinais e sintomas que compõem e características, né, neurofisiológicas que compõem a síndrome congênita da Zika. Mas isso ainda não entrou como uma doença reconhecida. E isso tem uma outra repercussão que é para acesso a benefícios de prestação continuada. O governo, né, lançou mão de financiar com 300 e poucos reais famílias, né, que tiveram as crianças com microcefalia. Só que para isso eu tenho que ter um diagnóstico de microcefalia e não de síndrome congênita da Zika. Então, e aquelas crianças que não têm microcefalia? Que são alguma coisa em torno de 30% das crianças que nasceram com a síndrome congênita da Zika. Né? Então você tem problema de acesso a benefícios, você tem acesso à medicação, você tem uma série de coisas que foram colocadas especificamente para o Zika. Né? Percebendo isso e por pressão das associações que falavam, não, a gente não quer que tenha uma dedicação especial, uma exclusividade ao Zika, mas sim a todas as crianças com deficiência. E aí isso foi interessante enquanto um movimento social que repercutiu dessa forma e impressionou o Ministério. Então isso acabou dando financiamento para todas as crianças com microcefalia, mas que também exclui parte das crianças com Zika. Então tem uma série de contradições nesse problema. Então, para nós a epidemia não acabou. Para nós, do ponto de vista da sua repercussão enquanto rede de atenção, da sua repercussão e incertezas ainda em termos do conhecimento científico, também não. Em relação daquilo que a gente tem disponível enquanto base tecnológica para diagnóstico, para vacina, a gente está muito longe disso. Então, o que exatamente se trata uma emergência global, né? Ou uma emergência nacional de saúde pública? Esse governo precisava acabar rapidamente, dando graças a Deus que os casos diminuíram. Porque se essa repercussão continua, a gente também. E também não temos o número de casos que nós tivemos em 2015 e 2016. Mas, por outro lado, é um conjunto de incertezas e de repercussões que estão cada vez mais invisibilizadas pelo poder público. Né? Bom, então essa apresentação então enfoca os efeitos da epidemia de Zika durante e após o surto de 2015-2018. A gente tem usado um conceito de uma antropóloga chamada Anne Marie Moll, que trabalha com uma ideia, é difícil a tradução, de enactment. Alguns traduzem como colocação em cena, enfim, como é que uma determinada doença, um determinado olhar acaba produzindo determinadas realidades ou formas de operar sobre determinados problemas. Né? O que a gente vê é que a gente tem várias zicas, né, que são expressas ou são colocadas em ação por atores distintos. Né? E até mesmo dentro de um mesmo grupo de atores, como por exemplo cientistas, você também tem várias zicas que aparecem ali. O estudo dela foi sobre arteriosclerose. E ela pega os exames radiológicos, os neurologistas, os médicos, os pacientes, a associação, ela vai mostrando, né? Não é uma questão meramente semântica, é a ideia de como essas descrições elas produzem determinadas realidades. É uma visão bem radical da ideia de construcionismo, né? Então, a gente tem usado isso um pouco e tem usado também um conceito da Vina Das, que é sobre a literacia do Estado. Como é que o Estado se organiza e se produz, né, e induz políticas públicas através de documentos, de burocracia. E a burocracia, pegando uma ideia bem weberiana, né, ela é um elemento fundamental na construção do Estado moderno. E ainda é. Né? E o SUS, o governo brasileiro, especialmente o SUS, a gente é craque em produzir burocracia. Né? E, enfim, o próprio texto constitucional, um texto bastante abrangente, a própria legislação do SUS, a própria, por exemplo, não a nova Política Nacional de Atenção Básica, mas você pega de 2006, de 2011, assim, são repletas de significado, mas que, na realidade, produzem uma forma de operar o Estado, mas que não atinge mudanças significativas na sociedade. Né? Não consegue atingir essas mudanças significativas na sociedade. Bom, então, um pouco trabalhando essa ideia que a Anne Marie Moll, né? A gente, aqui é uma coisa que a gente ainda está escrevendo, vai sair um capítulo de livro agora, e tem um outro artigo que a gente está escrevendo, reunindo um pouco esse material.
Né? Isso não é a ideia da história do presente, do Zika, isso é uma outra questão que a gente está trabalhando. A ideia é fazer uma exposição em parceria com a POC, Museu da Vida, enfim, outras pesquisas, todo mundo está reunindo uma quantidade enorme de material, como é que a gente vai organizar uma exposição sobre a história do Zika no Brasil. Essa é um pouco a ideia, com depoimentos, vídeos, documentos, imagens, enfim, logicamente uma história crítica, uma história não linear, enfim, voltada principalmente para a discussão da ciência e da resposta da sociedade. Bom, então eu queria pegar um pouco em torno desses... desculpa estar em inglês, porque mudar esse troço depois de ter feito essa apresentação foi um campo chato. Porque se você cria imagem, cola imagem, bota imagem, enfim. Então, quer dizer, como a Zika, né, produz esses seus efeitos? Tá? Produzir porque a gente fez essa apresentação num congresso médico, né? Então, vou falar em enact, vai ficar meio esquisito para os caras entenderem o que a gente está chamando de enact. Então, a gente olhando a Zika como esse grande analisador e o que se produz em cada um deles e principalmente nos seus efeitos de relação. Pegando um pouco a ideia da teoria Torre do Latour. Né? A gente não está interessado tanto nos atores, mas sim nos efeitos que essas relações produzem na construção de determinadas realidades. Tá? Então a gente tem sociedade civil, movimentos sociais, a ciência e as políticas de saúde. Então, dentro da ciência, você pega várias questões, né, que se reuniram e que produziram, vamos dizer assim, uma resposta importante em relação ao Zika. E o Brasil teve um papel fundamental nesse processo. Os pesquisadores ficaram muito dependentes dos dados e da forma de operar brasileira, o que intensificou enormemente a cooperação internacional. O que para a gente foi bom por um lado, foi ruim por outro. O Fábio depois pode até falar um pouco sobre o que representa a produção brasileira sobre o Zika, né? O que, enfim, internacionalizou bastante, né, a ciência brasileira, e pegando áreas como a filologia, a entomologia, né, os estudos clínicos, né, especialmente voltados para essa nova síndrome, né, da síndrome congênita da Zika. Imagina, isso é praticamente uma nova doença no século XXI. Isso para a ciência é uma coisa assim, né, eu chamo de epidemic hunters, né? Eles são caçadores de epidemia, né? Então os caras saíram do H1N1, foram para o Ebola, agora estão no Zika e a próxima grande epidemia eles vão correr atrás. E o Zika traz essa grande possibilidade de investimento, de reconhecimento científico, utilizando uma perspectiva bem do Bourdieu, né? A ideia de prestígio, de recurso, né? E de reconhecimento, né? Em torno desse campo científico. Então você tem uma competição muito grande desses diversos grupos. E aí você tem dois grandes grupos que a gente já consegue identificar nesse sistema, né, de saúde global, que se organizam de forma bastante diferente. Né? O europeu, que ele vai muito via cooperação, né? A ideia, apesar de ter o financiamento, a ideia de produzir acordos, consensos, consórcios, negociação de propostas está presente. E você tem um modelo muito americano, né, do NIH, do CDC, que é muito, olha, nós estamos dando a grana, a gente quer os dados. Né? É assim que funciona, não tem conversa. Entendeu? O cara recebeu o dinheiro, a gente sabe que vocês precisam, então, olha, a gente dá o dinheiro, mas a patente é nossa. Né? E foi uma coisa assim, em termos de intensidade, talvez se a gente tivesse esse cenário na época de Carlos Chagas, a gente talvez tivesse vivido essa intensidade como hoje a gente vive, né? Produziu efeitos importantes nos pesquisadores brasileiros. Né? Isso é uma das questões que a gente também está investigando. Né? Quer dizer, o que essas cooperações internacionais, o que mudou no processo de pesquisa brasileiro através dessas relações. Ilana Louvi está fazendo isso em relação ao IFF, a gente está fazendo isso em relação ao laboratório de biologia aqui da Ana Bispo, enfim, abriu e essas pessoas... Né? E também resistências, né? Que tipo de dado, em que momento eu compartilho os dados, apesar disso ser compulsório, enfim, tem uma série de questões aí voltadas para isso. Só para deixar claro, não sei se todos sabem, depois do Ebola, aí tem uma questão de acompanhamento, a história pode nos ajudar muito a isso, né? Pegar e comparar as respostas de saúde global em diversas epidemias globais. Então, a lição do Ebola, péssimo papel que a OMS fez em relação ao Ebola,
né, um certo atraso em declarar a emergência global de Ebola, as iniciativas de compartilhamento de dados, a forma predatória como se relacionaram com os países africanos que manifestaram Ebola, uma série de críticas que a literatura mostra. Para sentar o pau na MS, a gente, né, isso é fácil. E aí teve toda a manifestação do Zika. E tem uma declaração, tanto americana do estudo, como da Wellcome Trust, de que se declarou compulsória para todos os financiamentos em emergências sanitárias globais a questão do compartilhamento de dados e do fast tracking para a publicação. Tá? Então, eu não preciso ter, à medida que eu vou produzindo, eu posso publicar. Né? Porque o que atrasa o compartilhamento do conhecimento científico é exatamente a publicação, que ela passa pelos trâmites normais e tudo isso. E, ao mesmo tempo, você trabalhar com dados abertos. E aí é interessante a gente poder fazer uma relação. Gente, eu estou me estendendo aqui porque eu estou aproveitando porque eu acho que é uma conversa e que abre diversos campos. Você tem uma política de acesso aberto à saúde que se intensificou enormemente nos anos 2000. Todo mundo hoje fala de ciência aberta, acesso aberto, coisa e tal, plataformas, repositórios dos mais diversos estão sendo criados, enfim, uma série de acordos entre cientistas. Quando, né, o compartilho de dados após a publicação, antes da publicação, em emergências sanitárias isso não vale, não sei o que, coisa e tal. E isso é uma apropriação de um conhecimento valiosíssimo, né? Tanto em termos de patente, como em termos comerciais, e até mesmo em termos das ciências sociais. Você quer identificar padrões socioeconômicos, relações do ambiente, uma série de coisas. Você está falando, por exemplo, de pesquisas sobre mudança global, mudança climática, essas coisas todas. Então, acho que é interessante duas coisas fundamentais, né, que se desenvolveram muito. Né? A ideia do Big Data, né, dos dispositivos tecnológicos e tudo isso. E para eu ter acesso ao Big Data, eu tenho que ter acesso a dado, né? Então vamos compartilhar dados, porque aí o meu algoritmo ele pode trabalhar infinitamente. E eu posso fazer inúmeras correlações com esses dados. Tá? Então, eu não estou determinando relações. Estou apenas, né, usando um pouco a ideia do Ginsburg, né, pegar um pouco a ideia indiciária de, olha, aqui tem tais pistas que a gente pode relacionar. Fala. É possível identificar um padrão de comportamento distinto com relação a essa gestão de dados de pesquisa naqueles dois grupos que você identificou, os europeus e os americanos? É possível? É possível. É possível. Hoje estão tentando criar aproximações. Né? É o que eu falei antes, quer dizer, você tem a ideia do americano de você trabalhar dado de pesquisa aberto desde o início da pesquisa, você inserir os dados de pesquisa, somente clínicos e epidemiológicos, num repositório que é compartilhado imediatamente para um grupo de cientistas que estão operando. Né? Já o europeu não, ele tem uma estratégia de, a cada contrato, negociar de como é que ele vai fazer, em que momento. Tá bom, então faz o seguinte, publica. Depois da publicação você compartilha os dados, a teoria sua está preparada. Tá, que tipo de dados a gente pode compartilhar de primeira mão? Como é que a gente harmoniza esses dados? Tem um cuidado, vamos dizer assim, você sabe que tem, né, toda aquela ideia da teoria da diplomacia americana, internacional em saúde, e a diplomacia europeia, né? Você pegando dois grandes blocos, né? Então, essa diplomacia europeia parece que ela se faz presente também nessas políticas de compartilhamento de dados. Mas não deixa de ser violento. É violento, porque recebeu, a gente assina, o consórcio agreement da gente com o Zika Alliance é muito claro. Compartilhamento de dados, nada pode ser publicado sem passar pelo crivo deles e tudo isso e tal. Toda vez, a gente vai publicar um artigo, a gente vai fazer um evento, eu tenho que notificar os caras dizendo o que a gente está fazendo. E aí eles pegam, distribuem isso de uma maneira mais ou menos, entre aspas, democrática, uma vigilância democrática. Né? Entre os coordenadores, né, da pesquisa, dos work package, né? Olha, alguém tem alguma manifestação contrária, tem uma semana para você dizer. Passou aquela uma semana, você pode submeter o artigo à revista. Tá? Antes de você submeter. Pré-submissão. Pré-submissão. Tá? Então, uma das questões, a gente está entrando numa pesquisa agora com o pessoal de Oxford, que a gente vai comparar, eles estão chamando de data equity, né?
dizer, como é que esse processo de compartilhamento dos dados tem produzido equidade ou aumentado iniquidades entre países de média renda e de países desenvolvidos, né? E aí um dos exemplos um vai ser malária, outro vai ser zika, outro vai ser ebola, né? Então a gente vai trabalhar, a gente vai entrar aqui com a zika, né? Então é uma pesquisa hiper interessante, é um Collaborative Awards lá da Wellcome que a gente está entrando, enfim. E que é interessante, é um grupo crítico, né? Esse é um grupo crítico, né? Que, europeus assim um pouco crítico. E muitos diálogos às vezes é difícil, porque você vê uma coisa muito eurocêntrica mesmo, né? Uma dificuldade de enxergar quais são os processos e a forma como o Brasil se organiza, enfim. A gente tem, às vezes, alguns atritos em relação a isso. Algumas coisas são incompreensíveis. Fiotec é uma coisa incompreensível para os caras. Os caras não conseguem entender o que é Fiotec. Vamos lá. No ponto das políticas de saúde nacionais, que eu quero ver para a gente poder conversar um pouco mais. Você tem, quer dizer, a questão enfatizada do controle vetorial, né? Você tem um plano nacional de combate à microcefalia, e que hoje se torna um plano nacional de combate ao Aedes. Veja bem, tem uma série de questões aqui fundamentais. Uma ênfase também, né, na questão do controle e de comportamento individual. Quando a gente fala de controle vetorial, a gente não está falando de saneamento, melhoria das condições de vida, pobreza como um espaço onde você tem proliferação de vetores, não só para dengue, zika, chikungunya, mas uma série de outros, tuberculose, leptospirose, enfim, uma série de outras questões, né, que poderiam ser não sanadas, mas minimizadas com uma importante iniciativa de planejamento urbano, combate à pobreza, enfim, uma série de autores falam isso, inclusive a própria OMS, no plano de combate ao Zika, coloca isso de uma maneira bastante clara, né? Tanto a questão da transmissão sexual, quanto isso, enfim, vindo da OMS, em determinados momentos, é um pouco, né, interessante. Foi criado, né, a Central de Operações de Emergências em Saúde, mas que ela só passa a existir quando é declarada a emergência sanitária nacional, de importância nacional. E deixa de existir quando é declarado o fim da emergência. Então isso daqui deixou de existir. Tá? Apesar de você necessitar de ter núcleos regionais que desenvolvam, acompanhem, monitorem uma série de coisas. E aí simplesmente a gente saiu da emergência da Zika, entrou na emergência da febre amarela. Está saindo da emergência da febre amarela, estamos entrando na emergência do sarampo. Tá? Enfim, isso a gente ainda tem vacina, né? Bem. Uma outra questão importante é que dentro das políticas de saúde, hoje, uma invisibilidade da questão da transmissão sexual também. Tá?